Paz do Senhor, meus queridos irmãos, amigos, amigas que estão aí, muito obrigado pela vossa presença. Hoje a lição número 7, aqui quem vos fala é o professor Ronald, sou professor do Instituto Teológico Metanoem, prazer em servir os amados. Eu convido vocês para se inscreverem no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, tem um sininho, liga ele, clica nele, porque você recebe as notificações quando for ser lançado a próxima lição, ok? Hoje é a lição número 7. E também eu quero comunicar a você que estes slides que você está vendo está à disposição de você, tá? Debaixo aí do canal, tá? Do vídeo, tá? Você vai ter estes slides disponível em 3 formatos para você, ok? Só acessar. E não esqueça de compartilhar o vídeo, deixar um like, tá? Comunicar aos amigos, evangelizar mediante estas lições. Hoje a lição número 7 nos fala confiança em tempo de aflição. Salmo 56, 11 nos diz assim: em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. Salmo 56, 11. A verdade aplicada diz: uma firme confiança no Senhor é o resultado, olha só, resultado de uma experiência pessoal com Ele e fundamentada na palavra. Então, nós temos confiança nas pessoas quando nós temos relacionamentos com as pessoas, experiências com elas. Então, a confiança com Deus é do mesmo jeito, é resultado de uma experiência pessoal com Ele. E essa experiência está apoiada, é claro, na sua palavra, porque Ele e a sua palavra são um. Nós temos 3 objetivos, que é apresentar o contexto histórico, observar aspectos da oração que Davi apresentou a Deus e ensinar que devemos ter plena confiança no Senhor. Nós estamos no Salmo 56, versículos 1, depois do 3 ao 6 e o 8. Você lê aí, por favor, eu já vou na introdução. Veja, hoje nós vamos ver que os percalços fazem parte da vida. Não deixe eles te paralisar. Enfrente-as com confiança em Deus. Amém? Faz parte, problemas, dificuldades, faz parte da vida. Nós vamos analisar o contexto histórico desse salmo, tá? Que é o Salmo 56. Tá? Vamos ver no primeiro ponto o cântico das mulheres, as ações dos inimigos de Davi e uma guerra em glória. O contexto histórico vai nos mostrar o quê? Davi se encontra em uma situação complicada. O medo o leva a um profundo diálogo com Deus. E ele está fugindo de Saul e entra na terra dos filisteus. Olha só, ele está fugindo de um inimigo, vai para a terra de outro inimigo. Tá? A situação está muito complicada, né, para Davi. Vamos ver esse contexto. Primeiro, como é que tudo começa? Tudo começa quando Davi derrota Golias. E quando Davi derrota Golias, o povo se emociona e principalmente as mulheres começam a cantar um cântico que dá mais glória a Davi do que a Saul. E eu não sei porque essas mulheres compararam, né, Saul com Davi. Aí nos seus cânticos eles colocam mais glória a Davi e menos a Saul. Então este contexto vai fazer o quê? Que o rei Saul, né, desperte emoções, né, negativas. Tá? Então Saul acaba, né, despertando essas emoções negativas contra Davi. Davi agora ele vai estar aqui enfrentando essas situações, tá? Diversos conflitos. E diz o texto, se você ler os Salmos
56, tá? Ele nos fala que é todo dia, né? As aflições dele são todo dia, ou seja, diariamente. Não é fácil, né? Não é fácil quando você está no meio de um problema e o problema não acaba. Antes vem, te bate todo dia, tá? E vamos ver este contexto, essa ênfase, tá? Na questão da área espiritual, tá? A ênfase está na influência dos espíritos malignos que usam essas pessoas, seja Saul, seja os filisteus. No Novo Testamento, Paulo nos mostra algo que acontecia com ele, e ele chama este agir contínuo de um mensageiro de Satanás. Ele disse: o mensageiro de Satanás está para me esbofetear. A palavra esbofetear é bater repetidas vezes. Então, Paulo disse que esse espírito maligno, mensageiro significa anjo, tá? Esse espírito maligno, um anjo de Satanás, o espírito maligno, usa as pessoas para bater em Paulo repetidamente, ou seja, atingir ele de uma ou de outra maneira. Você vai ver no capítulo anterior desse texto, tá? Que Paulo relata que foi açoitado, perseguido, sofreu naufrágio, sofreu nas mãos dos judeus, e ele tem uma lista gigante de como esse espírito esbofeteava Paulo. Bom, voltando a Davi, nós vamos ver que a atitude de Saul não tem sentido, a princípio não tem, ele quem vai dar o sentido, é uma guerra inglória. A guerra arquitetada por Saul contra Davi era como uma caça à pulga. Veja, Davi quem disse isso? Davi disse: eu sou nada. Davi, vocês lembram que a princípio ele era um músico. Davi é um pastor de ovelhas, tá? É o menor da casa. Ou seja, Davi não tem fama, tá? Mas assim como na vida natural a pulga incomoda, né? Isso é a nível pessoal, né? Quando uma pulguinha vem, incomoda a gente. Mas se falo dela para todo mundo, o que aconteceu com a pulguinha? Ela ganha uma fama extra, né? Se a pulga está me incomodando e eu fico quietinho, só coçando ou caçando a pulguinha dentro de mim ou em mim, tá? Procurando, fico quietinho, nada acontece. Agora, se eu falo dessa pulga para todo mundo, aí ela ganhou fama extra. Lamentavelmente, Saul, ele vai acabar entrando nesse erro. Veja, presta atenção, aquilo que focamos cresce. Está vendo no desenho, na pulguinha no dedo? É minúsculo. Tá? É minúsculo. Aí eu ampliei aqui do lado, né? Esse aí é uma pulga, tá? Mas no dedo, comparando o dedo de uma pessoa, é muito pequenininha, né? Agora, se você fica olhando ou colocando foco, né, na pulguinha, o que acontece com a pulga? Tá? E eu quero que você entenda, isso acontece em tudo. Aquilo que você foca cresce, isso é fato. Veja, se eu fico olhando para a pulga, o que acontece com a pulga? Ela tomou conta, tá? Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, antes de passar ao ponto 2, veja, pensa, o que é que você está focando? O que está diante dos teus olhos? O que está na tua cabeça continuamente? O que ocupa teus pensamentos? Isso vai crescer, isso vai dominar você. Isso vai se tornar uma grande barreira ou uma grande bênção. Depende do que é que você está focando. Porque aquilo que você dá atenção, aquilo que você presta atenção, isso, tá, acaba se tornando uma barreira ou uma bênção. A oração de Davi. Nós vamos ver o pedido de misericórdia
leva-se em conta a minha peregrinação, ele diz, e faça a tua justiça. É interessante observar os aspectos da oração que Davi apresentou a Deus diante das circunstâncias que estava enfrentando. Tá? Vamos prestar nos aspectos, preste atenção, tá? Tem muita coisa boa aqui para você prestar atenção. Primeiro, pedido de misericórdia. Davi pede misericórdia diante das pelejas diárias. Essa palavra misericórdia em hebraico tem duas raízes, rehem e resed. Rehem no hebraico pode significar maciez. O ventre, referindo-se, portanto, à compaixão materna, né? Está o bebê, né, abraçado ou colocado, encostado ou mesmo dentro da barriga da mamãe, no ventre, tá? Está bem escondidinho, né? Tá? Essa é uma compaixão materna. E o resed é uma força permanente ou mútua obrigação ou solidariedade das partes relacionadas, ou seja, entre os acordados. Duas pessoas que entraram em acordo e existe lealdade nisto. Veja que Davi está confiando que Deus cuida dele, tá? Com todos os seus detalhes. Tá? Deus cuida como se ele fosse, né, uma criança, e Deus é fiel em tudo que ele tem falado na sua palavra. No texto aqui, que o nosso autor colocou, leva-se em conta a minha peregrinação. Veja, o salmista tem certeza que Deus sabe das suas aflições, das dificuldades, assim como do seu contínuo cuidado. Bom, nós já vimos isso. Agora eu quero que preste atenção na tradução que eu coloquei aqui, tá? Duas traduções, Revista Corrigida e a versão King James. A Revista Corrigida disse: tu contaste as minhas vagueações. Entre parênteses eu coloquei devaneios, tá? Se você procura no dicionário, você vai achar isso. Põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Eu quero que você preste atenção agora na próxima versão King James. Tu mesmo anotaste o meu lamento. Recolhe em teu odre as minhas lágrimas. Ora, acaso não registras tudo, não registras tudo em teu livro? Essa é a versão King James. Meus irmãos, eu arrumei nesse formato aqui, por quê? Porque eu quero que você lembre que nos Salmos temos muitos paralelismos. E aqui, este formato é um paralelismo chamado paralelismo sinonímico. Ele usa palavras sinônimas, tá? Que mostram a mesma mensagem. Perceba que quando diz, tu contaste as minhas vagueações, ou meus devaneios, ou no King James, tu mesmo anotastes o meu lamento, ele está colocando no próximo verso, que pões as minhas lágrimas no teu odre. Tá? O que é que acontece? Havia uma cultura das mulheres, tá? Principalmente das mulheres, os homens também, mas principalmente das mulheres, quando elas choravam, elas faziam o quê? Eles pegavam uma vasilha e elas recolhiam suas lágrimas num pote, num odre, tá? E aí elas guardavam, isso simbolizando que Deus estaria vendo essas lágrimas. E o salmista está usando esta imagem. Diz: Senhor, quando eu choro, o Senhor recolhe minhas lágrimas. Ou, noutras palavras, né? Ele disse assim: acaso não registras tudo em teu livro? Ou seja, o Senhor vê minhas lágrimas. Veja que os 3 versos está falando sobre a atenção de Deus ao salmista, que está, em primeira instância, lamentando. Ou, diz assim, tu contas as minhas vagueações ou devaneios. O que é isso? É quando nós, você já deve ter passado também, algum momento nós ficamos com devaneios, né? Ou seja, nossos pensamentos vagueiam, né?
você começa a pensar, Senhor, meu Deus do céu, por que eu fiz isso? Não era para fazer isso. Ah, meu pai, olha, se eu tivesse feito diferente, meu Deus, o que eu fiz? Você começa a vaguear em teus pensamentos, isso é um devaneio, um lamento. O salmista está lamentando, por que eu fui fazer isso? Por que eu não fiz isso? Olha, se eu tivesse feito diferente. Isso é vagueação, tá? Isso é um devaneio, um lamento. E o salmista diz, Senhor, tu tem tudo anotado, tu tem tudo guardado, eu chorei, né? Talvez você em algum momento também passou por um momento desse, né? Eu já passei, né? Quando a gente às vezes está aflito e a gente começa a questionar aquilo que pensamos, fizemos e nos arrependemos. E o salmista disse, Senhor, tu tens tudo registrado no teu livro, tu sabes, não adianta querer esconder, porque o Senhor sabe tanto meus pontos positivos quanto meus negativos. Aí ele disse acerca da justiça do Senhor. Lembra que nós estamos falando do contexto de Davi com Saul. Você já pensou que Davi teria pensado nestes momentos que está correndo o risco de morte? Eu poderia ter deixado Golias matar o povo, né? Poderia não ter obedecido meu pai, levado aqueles alimentos para meus irmãos. Se não tivesse enfrentado Golias, um monte de pensamento passado. Mas Saul está perseguindo e os filisteus também querem matar ele. Davi indaga ao Senhor se os seus inimigos escapariam. Davi estava enfrentando tal situação em decorrência de ter exercido seu chamado. Olha só, é interessante isto, porque tem coisa, tá, que tem o chamado, tá? É isso, quando você tem um chamado, você vai e faz. Porque quando Davi viu no campo Golias lá, gritando, provocando, isso ardeu dentro dele. O chamado dele ardeu. Você vai ver que o chamado de Davi é o quê? É lutar as batalhas do Senhor. O próprio irmão de Davi disse, você é homem que gosta de briga, né? Gosta de batalhar, Davi. Você está fazendo o que aqui? Seu irmão já sabia do chamado de Davi. Quando ele viu o gigante, o chamado ardeu e foi e agiu, matou o gigante. Agora, porque ele agiu dentro do seu chamado, está tendo perseguições. Tá? Então, Davi deixa claro que Deus agirá ao seu favor. Quando Davi está falando isto, eu quero que você entenda, meu irmão, minha irmã, que aqui não há motivação de rancor. Davi não está com raiva de Saul. Não, Senhor. Davi não está com ira, raiva, amargura de Saul. Por que sabemos disso? Porque se ele estivesse com raiva, ira, amargura de Saul, Davi teria matado ele quando teve oportunidade. Aqui não é a motivação, o rancor. Aqui, esse pedido de que o Senhor faça a sua justiça é olhando para a sua fragilidade. Davi disse, Senhor, eu não sou nada, né? Diante de todas essas grandes questões dos exércitos. Saul tem milhares de soldados, os filisteus são muito fortes, tem seus soldados, e Davi está aí. Disse, Senhor, o Senhor cuida disso. É tão importante quando nós assumimos nossa fragilidade e entregamos ao Senhor, né, aquilo que nos aflige. A palavra de Deus nos convida, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Confiança em tempo de crise. Louvor à palavra, o medo não prevalece diante da confiança, e a confiança que move a oração. Bom, vamos lá. Confiança em tempo de crise. Davi demonstra atitudes que revelam a confiança no Senhor em tempos difíceis. A experiência de vida alimenta a nossa confiança
no Senhor. Louvor à palavra de Deus. O salmista declara que em Deus louvaria a sua palavra. Veja, quando diz assim, louvaria a sua palavra, ele se refere àquilo que Deus fala. Você vai ler na Bíblia, assim disse o Senhor. O profeta vem, ou Moisés vem, o homem de Deus vem e diz, assim disse o Senhor. O assim disse o Senhor, está dizendo o salmista, é a palavra infalível. Eu louvo a Deus por esta palavra. Quando nós enxergamos a palavra como algo infalível, tá? Nós temos razões sim para adorar ao Senhor. Veja que não são as circunstâncias que devem determinar as nossas alegrias ou tristezas, mas sim o como reagimos a elas. Não são as circunstâncias que devem determinar as nossas alegrias ou tristezas, mas sim como reagimos a estas circunstâncias. Muitas vezes as pessoas se deixam dominar pelas circunstâncias e ficam tristes. Não. Você está ficando triste porque você está reagindo dessa forma. Como você está reagindo diante do problema? Você está reagindo igual a Davi? Diz, não, eu vou vencer o Golias, eu vou vencer o gigante. Você está reagindo sabendo que Deus está com você. Davi disse para Saul, Deus que me deu vitória diante do leão, diante do urso, ele vai me dar vitória diante do Golias. É algo lógico. Como você está reagindo diante das circunstâncias? Igual a Saul e os soldados se escondendo, ou igual a Davi, crendo na palavra, que Deus está contigo? Desesperar-se ou crer na palavra são escolhas. Se você se desespera, entra na caverna, se esconde, isso nada mais está demonstrando que você não crê que o Senhor é Deus que batalha as tuas batalhas. Creia nessa oportunidade, meu irmão, minha irmã. Tenha certeza, Deus peleja por você. Deus é aquele que está pronto a te socorrer. Então, como é que você vai reagir? Você vai reagir igual o salmista, adorando a Deus. Você vai dizer, muito obrigado, Senhor, te adoro, porque o Senhor é fiel. O Senhor peleja minhas batalhas. Reaja com alegria. Sabe o que o profeta Joel disse? O profeta Joel disse assim, diga ao fraco, eu sou forte. Mas eu estou fraco. Eu não estou dizendo que você não está fraco. Eu estou dizendo que Deus está dizendo para você dizer, eu estou forte. Isso não é mentira, porque Deus que falou, diga ao fraco, eu sou forte. Levante suas mãos e diga para você, eu sou forte. Repita com todo o seu coração, com toda a sua intensidade, eu sou forte. Repita isso. Adora a Deus, porque o Senhor é a tua força. Aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Amém? O medo não prevalece diante da confiança. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Olha que lindo. As emoções nos dominam ou dominamos elas? É uma escolha. Ou as emoções nos dominam ou dominamos elas. O medo faz parte do ser humano. Só que devemos usá-lo ao nosso favor, ok? Mas como é que eu vou usar o medo ao meu favor? Vou te ensinar aqui. Olha só, tenha mais medo do fracasso do que a barreira a enfrentar. Essa é uma forma positiva de você usar o medo, tá? Se você olhar aquilo que você tem a conquistar na tua frente, tem a barreira, tem a dificuldade, e você olha atrás, tá? O que você vai deixar para trás e o que você vai conquistar? Você quer ficar no mesmo estado que você está? Ou você quer melhorar a tua qualidade de vida? Se você quer
Se você tem medo de ficar o resto da tua vida capengando, sofrendo e quer melhorar a tua vida, então tenha medo de ficar capengando e enfrente as barreiras. Creia que Deus está pronto para te ajudar. A fé é a luz que ilumina as trevas do medo e as trevas do medo desaparecem. Quando nós cremos na palavra, a palavra do Senhor é luz, e essa luz vai dissipar, tá, as trevas, e você vai ver o invisível. Veja o invisível. Como é que eu vejo o invisível? Você vê o invisível quando você olha para aquilo que Deus disse, e você vê a promessa sendo cumprida na tua vida. É só você fechar teus olhos, porque de olhos fechados nós vemos mais longe. Quando você fecha teus olhos e você começa a lembrar daquilo que Deus disse, e você começa a ver aquilo como algo que Deus já cumpriu, porque Deus não falha, Ele vai cumprir. E você vai ver aquela promessa se concretizando. A palavra de Deus nos disse que Abraão, ele fechou seus olhos e viu mais longe, tá? Ou, de uma forma, ele olhou, aliás, de olhos abertos a princípio, né, para as estrelas, mas daí ele começa a ver, e Deus disse, olha as estrelas, veja quantos filhos, se eu prometi filhos, eu vou te dar. E parece que Abraão fecha os olhos e começa a ver aquelas estrelas chamando ele de pai, e ele se regozija. Isso é ver o invisível. É você crer que Deus é fiel, crer que Deus vai cumprir sua palavra e agradecer a Deus. Confiança que move a oração. O salmista primeiro pede misericórdia para a seguir louvar ao Senhor. Quando confiamos, somos levados a orar em gratidão por ter um Deus e Pai que cuida de nós em nossos detalhes. Você entendeu? Quando eu vejo o invisível, eu adoro, agradeço já pela resposta. Bom, terminamos, concluímos, tá? Só lembrando, 1 João 5, diz, amados, sabemos que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, sabemos que já recebemos. Se já recebemos, não resta nada mais a não ser agradecer. Meus amados irmãos e irmãs, apresentamos o contexto histórico dos Salmos, observamos os aspectos da oração que Davi apresentou a Deus e ensinamos que devemos ter plena confiança no Senhor. Que Deus te abençoe, desejo uma boa escola dominical para você. A paz do Senhor.